Sola gratia, salvação somente pela graça em Cristo. Sola gratia, salvação somente pela graça em Cristo ou de Cristo. O texto base que eu vou usar, texto principal, se encontra na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versos 11 até o 14. J. Duigle Pentecoste escreveu o seguinte: a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. Nascido neste mundo, possuidor de uma natureza pecaminosa, debaixo da maldição, morto espiritualmente, vivendo em um mundo dominado e controlado por Satanás, a necessidade do homem vai muito além da sua capacidade de atendê-la. Um pastor, entenda, calvinista. Em todo o Novo Testamento, os apóstolos e a igreja primitiva afirmaram reiteradamente que a graça de Cristo é suficiente. Esta mesma mensagem foi ratificada pela Reforma Protestante e precisa urgentemente ser ratificada em nossos dias. E essa ratificação não deve ser vista primeiramente como algo de dentro para fora. Ela precisa urgentemente chegar primeiramente aos púlpitos das nossas igrejas, à musicalidade das nossas igrejas, nas mensagens que nós, pastores, pregamos reiteradamente às nossas ovelhas. Ela precisa primeiramente ter uma ação plena, completa, eficaz, duradoura, a começar dentro da igreja. Primeiro ponto: a manifestação da graça salvadora. Tito 2,11 fala literalmente: a graça salvadora manifestou no momento, a graça salvadora manifestou no momento definido da história através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a manifestação da graça, ela chegou num ponto definido, num momento definido. Lá em João 1,17, o texto é claríssimo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui encontramos o primeiro lado do parênteses. A graça chegou a essa terra através de Jesus. E agora então, voltando à questão de Tito, aqui diz que a graça se manifestou a todos os homens. Aqui não afirma que a graça manifestou a alguns homens. Aqui não diz que a graça se manifestou a um grupo de predestinado antes da fundação do mundo. A referência que a todos os homens pode, em qualquer tradução, você pode, em qualquer fundamentação grega, a palavra aqui, quando se refere a todos os homens, se refere a toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as culturas. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. E Tito 2,11 diz, eu queria que você me acompanhasse: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Aqui não é uma referência à graça geral. Aqui é uma referência à graça específica. É graça salvadora, ela se manifestou salvadora. Aqui implica numa ação a todos os homens. Continuando ainda nesse ponto, Deus deseja que todos sejam salvos, mesmo que pela sua presciência, Ele já sabia
antes da fundação do mundo, que somente uma parte seria salva. E ele já sabia, antes da fundação do mundo, quais seriam salvos e quais seriam condenados. Não porque Deus predestinou pessoas com nome, CPF, endereço para a salvação e condenou pessoas com nome, CPF para o inferno. Se nós chegarmos aqui em 1 Timóteo 2,4, fala o seguinte: olha literalmente o que diz o texto. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando se refere aqui a desejo, é uma referência à vontade de Deus. O desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando se refere aqui de novo a todos, não é somente um seleto grupo marcado, predestinado para a salvação. Aqui diz que a vontade dele é que todos, com todo respeito aos meus amigos calvinistas, até os mais xiitas, nós precisamos afirmar e reafirmar a nossa posição. Continuando, ainda afirma a Bíblia que Cristo morreu para resgatar a todos, mesmo sabendo Cristo, porque também é Deus, que nem todos seriam resgatados. Eu vou buscar esse texto onde? Em várias partes, mas vou citar aqui 2 textos. Já foi citado aqui 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atenção para o verso 6. O qual nós temos que entender que a Bíblia, no seu original, ela não foi escrita em capítulos e em versículos. Isso aqui ajuda, mas complica. Porque a tendência nossa é fazer um engavetamento. O texto é um texto continuado. Ou seja, o verso 6 está diretamente relacionado, ele vem após o 5, não é por acaso, quando trata da mediação. E vem o 6 então, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quem são esses todos? Queria dizer que aqui, na língua original, esse todos aqui se refere ao todos que foram predestinados, é forçar o texto sagrado. Claro que há outras partes da Escritura que existe material de sobra para defender a tese deles, mas aqui não. Vou continuar. A graça manifestada é ilimitada, mas o tempo dela é limitado. Ou seja, se a graça abriu com Jesus, a graça vai fechar com Jesus. A graça salvadora. Lá em Mateus 24,14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o quê? O fim. O evangelho vai ser pregado a todas as nações, então virá o fim da graça salvadora e vai se fechar esse parênteses que só Deus sabe quando vai fechar. Eu quero fazer aqui algumas colocações pessoais minhas. Conversando com alguns jovens aqui, eu gosto muito de papear com essa galera. Eu quero afirmar a viva voz o seguinte: pessoalmente eu não aceito me colocar subordinado a nenhum sistema teológico que existe. Eu não. Porque ainda todo e qualquer sistema teológico, ele foi feito por homens.
E por mais que a intenção seja das melhores possíveis, ou foi lá atrás, ainda são sistemas, formulações formuladas por homens. O problema dos sistemas teológicos é que ele impõe em você a obrigação seguinte: ou é tudo ou é nada. Ou você aceita, ou você exclui. Eu não me submeto a isso. E não submeto mesmo. O princípio batista sempre foi livre interpretação. Livre interpretação. Naquilo que é tido como sistema teológico calvinista, eu vou pegar lá? Não. Eu vou aceitar lá o que bate com o meu entendimento da Bíblia. No sistema teológico arminiano, eu vou endossar os pontos que batem com o meu entendimento das Sagradas Escrituras. Eu tenho o Espírito Santo, você tem, eu não preciso ser escravo de nenhum sistema teológico criado por homens. Sistemas teológicos foram criados por homem. E o problema do sistema teológico é que ele te impõe a você algumas coisas, porque tem que fechar o sistema. E para fechar o sistema, tem pontas que ficam soltas, é claro. E para fechar essas pontas, aí sim, alguns textos entram exprimidos, forçados. E o problema é o seguinte: todo sistema teológico mais ultra-radical, as pessoas que o defendem são altamente, ou boa parte delas, radicalizadas, e se você não aderir, você é um herético. Você não é puro sangue, você não é o cara, você realmente não é crente. Deus me chamou para usar a minha mente para ir direto à fonte. Eu posso ir direto à fonte. Todo o sistema partiu da ideia de criar para nós uma ideia macro. Nesse ponto ajuda. É eu ter uma visão completa. Mas na hora que ele me sufoca, na hora que ele me leva a me posicionar com radicalismo, aí a coisa complica. Ponto 2. Espero que ninguém me leve para a fogueira. Estou lembrando aqui das palavras do meu colega, pastor Hermes. Eu disse hoje que se algum dia for organizar algum congresso lá na nossa região, que tratará da história dos reformadores, e alguém afirmar que vão precisar de 100 horas para dissecar a matéria, e alguém disser que só temos 1 hora, eu vou chamar o pastor Hermes. Ele conseguiu a proeza ontem de alguma coisa de 100 horas, fazê-la de uma maneira tremenda, tá? Tremenda em 1 hora. 1 hora e uns 10 minutos. Ponto 2. O preço da graça salvadora. Tito 2, 14a afirma: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. O qual não foi obrigado, se deu por nós. 1 Coríntios 7, 23a diz: por preço fostes comprado. Faço questão de repetir o texto. Por preço fostes comprado. Ainda, o clássico texto de 1 Pedro 1, 18 e 19, que vou ler literalmente. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, e conclui Pedro, o sangue de Cristo, é o que está na Bíblia.
Não fomos comprados por prata, ouro e etc. Nós fomos adquiridos. Alguém nos buscou. Não fomos nós que chegamos até Ele. Ele sai do seu trono de glória, desce, e a expressão de Filipenses é tremenda, mesmo sendo Ele Deus, estando em todo o processo criativo do Deus eterno, e mesmo afirmando Hebreus que Ele, o Filho, é o sustentador de todas as coisas criadas, Ele desceu, assumiu a sua forma humana, esvaziou de si mesmo, para que o seu sangue então entrasse em ação através da cruz e você fosse comprado. Detalhe, você não foi só comprado, você foi comprado e foi resgatado e foi removido. Uma coisa é comprar e deixar lá. Outra coisa diferente é ser comprado, é ser removido, é ser resgatado e você ser movido e ser enxertado na família de Deus. E o grande texto que não vou ler agora, temos que sempre recorrer a Isaías 53, de modo especial me refiro dos versos 3 até o verso 7. Continuando, salvação somente pela graça. Efésios 2, 8a já foi lido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é a fonte. A fé é o instrumento. A fé é a ponte para levar até a graça. A fé é a ponte. A salvação, quando fala na Bíblia, em outras partes, que é pela fé, é porque eu preciso entender o que quer dizer ali. A fé é um instrumento, é o meio, a fonte é a graça. Naquele dia que Deus visita o miserável pecador, que o Espírito Santo o convence, ele permite ser convencido, usando aqui o termo do pastor Hermes, porque ele é responsável. Na hora que ele aceita, a fé entra na vida dele, nas partes mais sombrias, adormecidas, entra lá nele, porque diz Romanos 10, 17, que essa fé, para a salvação, ela vem através da pregação da Bíblia. Não é a pregação do pastor, é a pregação das Escrituras Sagradas. O que move o coração do pecador não é o pastor. O que move o coração do perdido é o Espírito Santo que pega a palavra, incendeia a palavra, e a palavra entra como um furacão, como realmente um vulcão em erupção, incendeia o coração do pecador, ele se sente o mais miserável dos miseráveis, e nessa hora ele recebe a justificação pela fé, e ele entra na graça de Deus e recebe o favor imerecido de Deus. E Paulo complementa, isto não vem de vós. Aqui não precisa de professor de exegese para explicar para os irmãos. É claro, esta obra, ela não vem de vós, é dom. E a palavra dom, ela vem da mesma raiz que vem a palavra graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo conclui no verso 9, afirmando que não de obras, para que ninguém se glorie. Por que isso aqui? Por acaso? É porque Deus conhece a espécie caída em Adão. Ele conhece muito bem essa espécie. E se tem
algo que marcou profundamente essa espécie que eu faço parte dela, é justamente a questão da arrogância. O homem é intrinsecamente, profundamente, nas suas mais profundas raízes, e não somente riquíssimos, e não somente professor de Harvard. Intrinsecamente, no mais profundo da alma humana está o orgulho. Para que ninguém se orgulhe e nem se atreva a orgulhar. Para que o homem em nenhum momento levante o seu nariz. Ele precisa reconhecer que é pó e é puramente a graça que o torna diferente de um bicho, de um monstro, de um criminoso hediondo. É a graça que vai ao encontro. Pela graça sois salvos. Basta a graça, unicamente a graça, nada mais, absolutamente nada mais. Porque se a graça não resolver, ninguém resolve. Eu quero partir agora para o quarto ponto. Estou com meus olhos voltados para a Epístola de Paulo a Tito. E eu quero trazer essa questão da graça agora, respeitando aqui o texto base que eu li. A graça deve produzir mudanças no caráter do convertido. Porque se a graça somente salvar, mas não transformar, não é graça. Porque se a graça salvar, mas não transformar a pessoa num piedoso, numa pessoa solidária, numa pessoa que coloque realmente a sua vida para servir a sociedade e fazer a diferença, e não somente ser diferente, mas fazer diferença. Ele não, de fato, não conhece a graça salvadora. E a lista é muito grande. Eu vou resumir a ópera, por isso que eu peguei um texto pequeno. No verso 12, Paulo diz a Tito, escrevendo a crentes: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões, estou na parte A, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões. Essa palavra renegar, no grego significa rejeitar, repudiar. A ideia aqui do renegar é rejeitar e repudiar. No texto indica uma ideia de rompimento total com a velha vida. O caráter deste rompimento é ressaltado no original por uma palavra que indica uma ação de uma única vez, de uma vez por todas. Esse rompimento não é gradativo, essa ideia não tem base bíblica. O crescimento é proporcional, é etapa a etapa, mas o rompimento, ele deve acontecer imediatamente a partir da conversão. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte, que aquele, não é isso? Que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, aquele que está em Cristo, as coisas velhas já é passado, atrás, já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Se não remover o ruim, o bom não é construído. Se não arrancar em Cristo o passado sem Deus, o passado pecaminoso, a natureza dominante da carne,
Se não for removido o passado ruim sem Deus, o novo de Deus não chega, porque Deus não constrói em cima do podre. Deus não constrói em cima de uma base pecaminosa. Porque aquilo que John Wesley defendia, e precisamos voltar a defender, porque está na Bíblia, é que Deus não somente libertou do pecado, mas Deus também liberta do poder do pecado. As duas coisas são diferentes. O poder do pecado é como que uma fisga, é como que uma tenaz. Deus, então, ele liberta do pecado e quer libertar-nos do poder do pecado. E aqui é que se encontra a grande obra que Deus quer fazer em nossas vidas. Continuando aqui. Aqui então diz renunciar à impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade. A impiedade é algo intolerável por Deus. Não há meia impiedade. Não há um pouquinho de impiedade. Em relação ainda, aqui diz o seguinte: renunciar às paixões mundanas. Segundo Clemente, refere-se ao desejo que Satanás controla a parte da vida que não é consagrada a Deus. Segundo Clemente, refere-se a desejos, estamos falando de crentes, que Satanás controla a parte da vida que não é consagrada, que não é entregue. São males que não estão debaixo do governo, debaixo do poder de Deus. E nisso aqui, há quase que um nó teológico em nós. Como que pode? Alguém, como eu citei, comprado pelo sangue do Cordeiro, ele vai lá e resgata no mercadão do diabo, insere na família de Deus, perdoa os pecados, é filho de Deus, mas tem áreas na vida dele que continuam sob o domínio e influência do mal. Como que Deus pode ser glorificado nessa vida? Jesus afirmou ao príncipe das trevas: lá vem ele e nada dele tem em mim, e vice-versa. Eu imagino que se tem algo que deve entristecer muito o Espírito Santo de Deus, é que naquele em quem ele habita, porque diz a Bíblia que ele habita em nós que somos salvos. Mas ele habita no salvo. Mas tem alguma coisa no salvo que ainda está sob o domínio, sob a motivação que vem do diabo. E aí, Colossenses 3,5, Paulo afirma: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele cita aqui um pequeno grupo: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Assim, façam morrer. É um exercício que o seu pai, que a sua mãe, que o seu pastor, que o seu intercessor jamais poderão fazer por você. Você não pode fazer pelo seu filho, por mais que você o ame. Somente você, ser responsável, é que pode fazer morrer a sua velha natureza terrena que tanto Deus odeia, que tanto Deus detesta. Porque a natureza terrena, ela é contra Deus, como está em Romanos capítulo 8. E Paulo diz agora, lá em Atos capítulo 5, verso 24:
Os que pertencem a Cristo crucificam a carne. Aqui é uma afirmativa, não é uma interrogação. Paulo está afirmando categoricamente que os que pertencem a Jesus crucificam a carne. Aqui eu posso dizer que a recíproca, pelo menos, precisa ser questionada. Ou seja, se eu não consigo crucificar a carne, provavelmente, pode ser que eu não pertença a Cristo. Eu posso pertencer à igreja, o rol de membro da igreja, o grupo de oração da igreja, o ministério de louvor da igreja, até o ministério sacerdotal da igreja, mas eu não pertenço a Cristo se eu não crucificar a minha carne. Vocês estão me entendendo? Vocês querem continuar? Eu orei por vocês. E agora vem então Tito, verso 12, parte B. Vivamos, olha a construção do verbo. Vivamos no presente século, sensata, que significa sóbria, justa e piedosamente. 3 coisas: sóbria, justa e piedosamente. Isto deve ser também fruto da graça salvífica em nossas vidas. Vamos lá. Mas ele começa a dizer que precisamos viver no presente século. Aí vem uma pergunta. Há uma pergunta importante. E como está esse presente século? Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Talvez a mais importante é como que você se relaciona com esse presente século. Essa ideia de Paulo aqui, presente século, como pano de fundo, isso está correlacionado a todas as estruturas podres, corrompidas pelo espírito do inimigo que atua em pessoas com seus corações profundamente dominados pela corrupção. E aí há uma questão importantíssima. Para mim entender como que realmente Deus enxerga esse século, o presente século, 2017, eu preciso estar com meu filtro espiritual tremendamente afinado com o Espírito Santo de Deus. Se o filtro espiritual não estiver profundamente sintonizado com o Espírito Santo de Deus, eu vou viver nesse século como se eu fosse um tolo, como se eu fosse desse século, como se eu pertencesse a esse século, como se eu fosse filho desse século, como se eu tivesse a mentalidade desse século, como se eu tivesse a conduta que tem as pessoas desse século. Porque se eu não conhecer a realidade, como é que eu vou agir? Então vem agora, sensata, sóbria, sóbrio, justa e piedosamente. Sóbrio aqui no texto, que Deus mantenha os seus olhos acordados. Eu vou tomar água propositalmente para você sentir uma certa vontade e acordar. Será que não é instigar o pecado? Espero que não. Sóbrio, no texto, significa relacionamento consigo mesmo. Enquanto que justa, relacionamento com o próximo. E piedosamente, relacionamento com Deus. Sóbrio, relacionamento consigo mesmo. O contrário de sóbrio é desequilibrado, imoderado, incontinente, intemperante, excessivo e bêbado. O crente sóbrio, você vai até ele segunda cedo, à tarde, à noite, é a mesma pessoa moderada, temperante.
pode ter algum incidente, mas ele é sóbrio com ele mesmo. Ele respeita a ele mesmo. Quem não é sóbrio, não respeita a si mesmo. Quem não é sóbrio, não respeita a sua inteligência. Quem não é sóbrio, não respeita a sua própria essência. Você não respeita quem que você é. Está sempre desequilibrado, é sempre incontinente, sempre intemperante, sempre excessivo e traz sempre como um bêbado, descontrolado. A graça de Deus obrigatoriamente precisa provocar no crente sobriedade. Uma mesma cara, uma mesma conduta, no público, no privado, diante de quem o conhece e de quem nunca o viu. Precisa ter uma só palavra na frente e por detrás. Não pode viver sempre tentando ser um politicamente correto. Tem que respeitar a si mesmo, porque Deus te leva a sério e Deus te respeita. Jamais encontrarás um Deus bêbado. Jamais encontrará um Deus de duas palavras. Jamais encontrarás um Deus intemperante. Jamais encontrará um Deus desequilibrado. E se Deus te respeita, muito, você precisa aprender a respeitar a você mesmo. A graça precisa gerar em você sobriedade. É muito feio, principalmente ver adultos comportando pior do que crianças descontroladas, incontinentes, destemperadas. Justa, vivamos. E aqui não se refere só à segunda. A ideia de que vivamos é viver todos os dias, todas as horas, até em Montes Claros, até em Brasília. E aqui diz justa. Justa é relacionamento com o próximo. Com relação aos outros, ele é justo e digno de confiança. Não há nada pior do que uma pessoa que não merece a nossa confiança. Eu afirmo uma coisa que eu sei que eu não sou aceito por todos, mas não há problema. Eu sou obrigado a perdoar. Perdão é imperativo, é mandamento. Confiar depois, a pessoa vai ter que provar para mim que ele é digno de confiança. Perdão é mandamento. Confiança precisa ser conquistada. Não, eu não gosto dela, não é isso não. Ela precisa agora provar que é de confiança. E diz aqui piedosamente. Piedosamente se refere a relacionamento com Deus. Com relação a Deus, é genuinamente devotado. O grande problema dos radicalismo teológico é que a pessoa fica tão obcecada por livros, por teologia, por dogmas e por estruturas teológicas, que ele não levanta uma palha para manifestar a piedade, para manifestar a sua compaixão pelo morador de rua, pela prostituta, para quem está internado nos hospitais, para quem está lá no lamaçal do pecado, porque a paixão dele agora são só estruturas teológicas. Crente que não é piedoso não é crente. Tiago chega resumidamente a afirmar que a verdadeira religião, que vem do termo religare no latim, que significa religação a Deus. E lá afirma Tiago que religação com Deus é o quê? É cuidar das viúvas e dos órfãos. Naquele tempo elas eram profundamente discriminadas
isoladas e os órfãos também. A graça precisa me arrancar da obsessão pelo saber teológico. Estou usando o que? Obsessão. Arrancar da academia e me levar para a poeira, para a periferia, para as praças, para as ruas e para ir onde Jesus ia, até no meio dos leprosos. Cristianismo sem piedade não é cristianismo. Cristianismo sem amor ao próximo não é cristianismo. Cristianismo que não se preocupa com aquele que foi machucado, que foi ferido. Os teólogos obcecados vão passar como sacerdotes, os levitas de longe. Os samaritanos de Deus vão parar e vão assistir, porque entende que piedade é primeiramente uma ação a Deus. E eu provo para vocês. Jesus diz: eu estava enfermo e você não foi me visitar. Estava preso e também. Não tinha roupa e você não me vestiu. Eu tinha fome e você não deu comida. Todas as vezes, aleluias, todas as vezes que você fizer isto a alguém, está fazendo primeiramente a mim. A mim. A graça precisa gerar no coração do crente piedade, compaixão, amor ao próximo. Solidariedade não deve ser uma mensagem só do Papa. Deve ser uma vida nossa de piedade em relação ao próximo. Eu quero concluir por hoje. A graça de Deus deve ter ação completa a partir da conversão. Não deve ser vã em algumas áreas da vida do que nasceu de novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta dele aos Coríntios, 6:1, ele afirma: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, e eu vou grifar, a que não recebais em vão a graça de Deus. Eu estou apelando a vocês, coríntios. Estou apelando à igreja que mais manifestou dons espirituais no Novo Testamento. A igreja rica em dons e pobre no uso dos dons. E ele diz, ele afirma, ele apela, ele tenta persuadir, ele tenta quebrar barreiras e afirma: exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça do Senhor de toda a graça. A graça do Criador dos céus e da terra. O Senhor espera que ela tenha ação completa, plena em toda a nossa vida. Ela precisa atingir o nosso passado plenamente, resolver todas as pendências do passado. Ela precisa nos atingir no presente, trazer profundamente mudanças em todas as áreas, esferas do nosso ser e dos nossos relacionamentos. Ela precisa atingir a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas motivações e até nas nossas doenças, quando tivermos doença, nas nossas frustrações, nas nossas dificuldades, mesmo quando passarmos pelo vale, a graça precisa ir lá e nos atingir, porque senão será graça vã. É inadmissível que se foi o Filho de Deus que morreu naquela cruz, e ratificamos que foi Ele realmente que morreu naquela cruz. É inadmissível aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É inadmissível que aquele que subiu ao trono do Pai, está lá ao lado do Pai, à sua direita, e vive a interceder por nós. Aquele que despojou
príncipes, potestades, dominadores de todo mal, aquele que ressuscitou mortos como Lázaro ao quarto dia, se ele não conseguir que a graça atinja completamente a nossa vida, quem está errado? Eu preciso parar e refletir que graça que é essa. Que graça que não consegue vencer essa área na minha vida. Que graça que é essa que não consegue mudar a minha vida. Que graça que é essa que não muda os meus relacionamentos. Que graça que é essa que não me faz melhor do que eu era. Que graça que é essa que não me faz um marido do que eu era. De um filho que eu era. De um pai que eu era. De um crente que eu nasci de novo e até hoje eu não mudei. Que graça que é essa? E Paulo diz, exortamos, para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Estou nas conclusões. Como você tem respondido à graça de Deus em 2017? Isso é muito importante perguntar para nós. Nós gostamos de falar do que Jesus fez por nós. Gostamos de afirmar como Ele respondeu o amor de Deus em relação a nós. Mas como que nós temos respondido à graça de Deus em 2017? Sola gratia. Sola gratia. Eu acho que eu citei aqui uma das minhas grandes emoções. Quando eu fui visitar a nossa pequena igreja, no sentido de tamanho, em Milão, Itália. Aquele pequeno rebanho que até pouco tempo cultuava a Deus dentro de um bar. Passava em volta das mesas, uma cortina e ali um local que cabia umas 30 pessoas e ouvir aqueles queridos irmãos louvando a Deus na língua italiana e cantando Sola Gratia. Aquelas canções encheram a minha alma dentro de um bar. A graça manifestando. As pessoas aqui se embriagando e a menos de 5 metros, a cortina de tecido que não vedava nada, eles cantando Sola Gratia, Sola Fide, canções profundamente cristocêntricas, cantando na língua italiana. De onde saiu essa língua? Do latim. Louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E a pergunta é como que eu tenho respondido a essa Sola Gratia? Como que eu tenho respondido a essa graça? Continuando, escrevendo aos crentes da Galácia, Paulo diz, 3:3, sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Esse versículo mexe comigo. Eu vejo aqui um pastor zeloso, amoroso, mas um homem sério, que levava a Deus a sério e que levava a igreja a sério e que levava ministério a sério. E diz, mas quem são vocês, minhas ovelhinhas? Eu gerei no Espírito. Vocês nasceram de novo, eu sou testemunha. Vocês começaram no Espírito e agora vocês estão tentando aperfeiçoar a vida cristã através da carne. Isso é muito atual, é muito atual. Há muita gente boa que nasceu realmente no Espírito Santo, mas está agora aperfeiçoando, ou tentando aperfeiçoar a sua vida somente com livros, somente com vãs filosofias, somente com coisas que vai ficar somente mexendo na periferia.
Eu não posso deixar aqui de reiterar que um servo de Deus, ele é forjado nas áreas subterrâneas da nossa terra. Deus não forma os seus homens e mulheres no altar da igreja, não. Não é na vitrine da igreja e da sociedade. É lá nas catatumbas. É lá nas áreas subterrâneas da vida. É lá que Deus está forjando a sua filha e o seu filho. No local que não há espaço para vaidades. Que não há local que não há local para soberbas. É lá que Ele está gerando essa poderosa obra do aperfeiçoamento através do Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo continua. (5, 25 de Gálatas). Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece, mas não é a mesma coisa. Se vivemos, e vivemos porque Ele habita em nós. Se vivemos no Espírito, temos a obrigação de andar no Espírito. E agora então, 2:19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Porque eu, mediante a própria lei, o grande Paulo, o grande Saulo de Tarso, cria principal de Gamaliel, o cara, poliglota, foi tido há alguns anos atrás pela Times como um dos 100 homens mais inteligentes de toda a história humana. Poliglota, o cara, uma mente que você fala, mas como? Mas como? Mas como? Como é que pode isso aqui? E ele diz, esse grande homem de Deus, que se dizia o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Estou crucificado. Olha bem, aqui não diz na minha tradução, ele não diz, eu estou crucificado em Cristo. Ele afirma, eu estou crucificado com Cristo. Lá. Eu estou crucificado com Ele lá. Os pregos que cravejaram o meu Salvador, os pregos que o prenderam àquela cruz, se bem que foi o amor que o prendeu lá, eu também estou crucificado com Ele lá. O meu velho homem, a graça me encontrou. E a graça me movimentou não para o púlpito. A graça não me movimentou para o palácio. A graça me movimentou para a cruz. A graça que jorrou da cruz pega o miserável pecador e o craveja e o leva à cruz de Cristo. E Paulo continua. Logo, já não sou eu que vivo, e se eu tivesse ao lado, eu diria, mas é claro, Paulo, é claro, se você realmente está crucificado com Cristo, não é mais você que vive, porque a recíproca, ela é realmente completa. Porque se eu não estiver crucificado com Cristo, quem vai viver é a minha velha natureza. É o meu velho homem. É o meu velho Adão, as minhas velhas motivações, as minhas velhas vontades, os meus velhos hábitos, as minhas velhas, elas vão viver, porque só vão morrer na cruz com Cristo. Paulo, isso aqui é óbvio para mim. Me respeite, meu querido irmão, mas para mim isso aqui é óbvio. Claro que não é.
logo já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo só vive, Cristo só vive realmente naquele que está crucificado com Ele. Ele afirmou em João que se o grão de trigo não cair na terra, parafraseando, como se ele não fosse pisoteado, ele não poderia nascer e frutificar. Primeiro o grão de trigo morre, para depois ele poder frutificar. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, ainda bem, e a si mesmo se entregou por mim. E agora no 21a ele fala, não pode conseguir, meu caro assistente, colocar aí, 21a de Gálatas, não anulo a graça de Deus. Não, eu, velho Saulo de Tarso, eu, servo de Gamaliel, eu que fui encontrado no caminho de Damasco, eu não anulo a graça de Deus na minha vida. Eu não anulo a graça de Deus. Sola gratia. Fui salvo pela graça. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. E não anulo a graça de Deus na minha vida. Eu não anulo a graça de Deus nos meus relacionamentos. Eu não anulo a graça de Deus nas minhas motivações, nas minhas vontades, em tudo aquilo que eu estou envolvido, eu não anulo a graça de Deus. Você pode ficar em pé para mim terminar de pregar com você em pé que está cochilando? Nós vamos orar com a liberdade do meu pastor, porque aqui estou sob autoridade. Eu queria acompanhar um hino, um cântico com a igreja daqui a pouco, mas eu queria voltar agora a você. Me dirigir a você. Existe alguma área do teu viver que a graça está sendo anulada? Existe ou não? A graça tem tido ação completa na sua vida? Nós queremos orar, meus amados. Estou profundamente convencido que se o Espírito Santo não nos revelar, não falar ao nosso coração, nós não vamos conseguir fazer esse exame interior da nossa vida. Não vamos conseguir. Lutero durante anos não conseguiu. Anos, professor, uma mente tremenda, não conseguiu. Paulo não conseguiu. Só o Espírito. A cada manhã que eu vou à oração às 5:30 da manhã, a cada manhã, eu não esqueço de dizer ao Senhor, à terceira pessoa, por favor, Espírito Santo, por favor, jamais eu quero entristecê-lo, jamais eu quero apagá-lo, e jamais eu quero resisti-lo. Se em algum momento eu apagá-lo, entristecê-lo, ou resisti-lo, me leve, por favor, imediatamente ao arrependimento. Só Ele para nos convencer. Só Ele, só Ele. Mas há aquela passagem que está no Salmo 139. Como que eu me ausentarei do teu Espírito?
como que eu fugirei do teu espírito? Porque se eu subir às maiores alturas, lá estás o Senhor. E se eu descer às mais profundezas da terra, lá também estarás o Senhor. Como fugir do Espírito? Queremos orar por isso. Curva sua cabeça.